Olá, esta edição do Nesp Notícias traz para você. Comunidade Acadêmica de Marília conta com um núcleo de assistência psicológica para a promoção da saúde mental. Campus em Rio Claro inaugura Centro de Inovação Tecnológica em parceria com a Prefeitura do município. O Nesp lança aplicativo com informações sobre o vestibular 2023 e os 136 cursos de graduação oferecidos. A Unesp suspendeu a partir desta semana o uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes da universidade. A decisão foi tomada após a avaliação dos indicadores epidemiológicos dos últimos 14 dias. Nos serviços de saúde e em locais que lidam diretamente com pacientes ou amostras biológicas, permanece a obrigatoriedade do uso. Fica recomendada a manutenção das máscaras para pessoas com comorbidades, idosos e gestantes. Também permanece a orientação de que pessoas com sintomas gripais de qualquer natureza não frequentem o campus. Apesar dessa mudança, você ainda vai ver aqui no Nesp Notícias reportagens com pessoas em ambientes variados da universidade usando máscaras. Isso porque elas foram feitas antes dessa determinação da universidade. Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio e período em que as questões relacionadas à saúde mental ganham destaque. Na Unesp em Marília, um projeto busca há mais de 10 anos acolher os estudantes do campus com queixas psicológicas. Além de atender esses alunos em sessões de terapia, o NAPEP, Núcleo de Assistência Psicológica e Psicoeducacional e de Pesquisa, desenvolve estudos e trabalha a prevenção aos problemas de saúde mental. Logo nos primeiros meses após declarar pandemia de Covid-19 em 2020, a Organização Mundial de Saúde alertava para os problemas de saúde mental que afetariam com mais força a população em todo o mundo. Nos meses seguintes, estudos feitos por diversas instituições comprovaram um aumento de pelo menos 25% nos casos de depressão e ansiedade. Nenhuma faixa etária passou ilesa. 3 a cada 4 estudantes universitários brasileiros, por exemplo, declararam ter sofrido impacto na saúde mental durante a pandemia, segundo uma pesquisa desenvolvida por uma organização educacional norte-americana. Com pós-graduação nas áreas de educação e psicologia, esta professora da Unesp em Marília conhece bem as dificuldades que o jovem enfrenta quando chega à universidade. E não só por conta da pandemia, tanto é que há mais de 10 anos, uma iniciativa dela, que começou como projeto de extensão, logo que assumiu a vaga na docência, busca acolher e dar apoio psicológico aos alunos do campus. Os alunos que ingressam na universidade são uma faixa da população bastante suscetível a ter problemas emocionais e problemas psicológicos por um conjunto de características desse momento do ciclo vital específico, que é quando o estudante ele muitas vezes sai da cidade dele, é jovem ainda, vem uma série de dificuldades de adaptação na universidade, de adaptação ao estudo, de ficar longe da família, entre outros problemas. O projeto cresceu e virou o NAPEP, Núcleo de Assistência Psicológica e Psicoeducacional e de Pesquisa, que atende uma média de 20 a 30 alunos por semana. Para isso, conta com a participação de estagiários em psicologia de uma universidade particular da cidade e também de profissionais voluntários, como a Gabriele. Ex-estagiária do NAPEP, ela manteve os atendimentos na Unesp por entender a necessidade deles por este tipo de serviço gratuito. Por ser uma universidade pública, muitos alunos que vêm de fora, que vêm de outras cidades, ainda novos, jovens, nunca moraram sozinhos,
vêm da casa dos pais ou até mesmo de famílias desestruturadas, têm dificuldades financeiras aqui, né? Então, essa assistência, esse suporte, atender esse público, para mim, também é muito gratificante, porque eu aprendo muito com eles, né? Então, assim, e para mim, eu entendo a importância de fazer o meu papel como profissional, o meu papel social, de atender esse público. Já para os estagiários, como o Marcelo, o NAPEP surge como uma experiência essencial antes de se formar e ir para o mercado de trabalho. Geralmente o aluno chega, ele apresenta uma demanda, a gente acolhe esse aluno, escuta ele, tenta entender melhor o que está acontecendo e a partir disso o que a gente faz é coletar algumas informações, deixar o aluno numa fila de espera, né? E assim que abre um horário para triagem, né? A gente chama esse aluno, a gente avalia o caso dele e aí a gente dá início à psicoterapia, né? Além disso, no meu dia a dia, eu ajudo em outras atividades, como, por exemplo, a gente auxilia nas pesquisas que estão ligadas ao NAPEP, então coleta de dados, correção de testes e essas coisas, né? E também a gente está sempre estudando e aprimorando mais o conhecimento, né? Então, de acordo com os casos que a gente vai recebendo, a gente é obrigado a buscar mais conhecimento, né? Para tentar ajudar, né? Esses alunos. Entre as pesquisas coordenadas pela professora Regina no NAPEP, uma delas relacionou a prática de atividade física pelos universitários e as queixas psicológicas. E assim como outros estudos sobre o tema já existentes na literatura científica, o do Núcleo de Marília concluiu que relatos de tristeza, pessimismo, perda de interesse, sentimento de culpa, choro, entre outros, foram menos frequentes entre os estudantes que praticavam exercícios. A pesquisa entrevistou 81 alunos do campus que, num determinado período, procuraram por atendimento no núcleo. A própria natureza das atividades desenvolvidas dentro do NAPEP, ela pressupõe, ao mesmo tempo, a prevenção e a intervenção. Então, nosso trabalho é preventivo e terapêutico ao mesmo tempo. Certo? E as pesquisas que nós desenvolvemos enfocam isso. Nós observamos na prática clínica que realmente quando nós aconselhamos e orientamos isso ao estudante, quando o estudante leva a sério, ele realmente começa a praticar atividade física, a gente percebe a melhoria do humor. Não que a atividade física em si vai resolver todo o problema ou acabar a depressão, mas ela é um poderoso coadjuvante, um aliado. Durante os meses mais agudos da pandemia, o NAPEP atendeu de modo online, uma saída que se fez necessária diante do aumento da insegurança e dos desafios enfrentados pelos jovens. Mas essa demanda continua alta no retorno às atividades acadêmicas presenciais. Durante 2 anos, o modo de estudar foi dentro de um quarto, no escritório, em casa, né, com a família ali. Quando o aluno chega, ele tem que se adaptar a uma série de questões, né? Tanto acadêmicas quanto pessoais, né? Morar sozinho, deixar a família, lidar com colegas totalmente diferentes, né? E isso acaba gerando uma certa angústia, um certo sofrimento. Então, muitos alunos hoje em dia procuram o NAPEP porque eles estão com dificuldades focais nesse contexto, né? Para acolher mais alunos no NAPEP, segundo a professora, só mesmo contando com a colaboração de mais psicólogos voluntários. Nós fazemos o que podemos, mas infelizmente nunca conseguimos atender toda a demanda que nos procura. Óbvio, se tivéssemos mais psicólogos voluntários, sim, atenderíamos mais, mas para nós termos mais um psicólogo voluntário, ele teria que atender uma série de critérios, teria que ter supervisão. E se a experiência vivenciada pela Gabriele contar, outros profissionais da área podem se animar com a ideia de atuarem no NAPEP voluntariamente. O suporte que eu tive aqui, né, foi muito importante, foi o que me ajudou mesmo a realmente, depois de formada, não ter aquele medo que muitos psicólogos têm, né, de apesar de já ter passado 5 anos na universidade, tem medo, tem as inseguranças para ir para a prática clínica, porque nós precisamos muito disso. Então, assim, mesmo que com as demandas do consultório, as demandas particulares, eu precisava, nesse tempo todo, deixar um tempinho para manter o atendimento na Unesp. Além das ações individuais nas unidades universitárias, a saúde mental tem ganhado a atenção da Unesp em ações institucionais.
Neste mês, a universidade lançou o programa De Setembro a Setembro para ampliar o cuidado com a saúde mental e a prevenção ao risco de suicídio na comunidade acadêmica. O programa prevê ações em todos os meses do ano. Na próxima terça-feira, dia 27, a partir das 10 da manhã, será realizada uma live para marcar a abertura oficial do programa com uma mesa redonda com médico, psiquiatra e professor colaborador da Faculdade de Medicina de Botucatu, José Manuel Bertolotti. A transmissão será feita no canal oficial da Unesp no YouTube e terá o apoio da TV Unesp. Então, só reforçando, se você sentir necessidade, não deixe de buscar ajuda na seção de saúde da unidade em que você está. Os atendimentos são tanto para trabalhadores quanto para estudantes. Nós já falamos um pouquinho sobre a realidade da comunidade acadêmica e agora o nosso assunto são os ingressantes, os vestibulandos. Se você pensa em fazer o processo seletivo de 2023, saiba que a Unesp lançou um aplicativo para oferecer todas as informações sobre o vestibular e os cursos oferecidos. Ele já está disponível para download gratuito nas lojas de aplicativos, tanto na versão Android quanto iOS. Nós temos atualmente 40 mil alunos fazendo a graduação e nesta conversa com todos os alunos que já estão frequentando a Unesp, nós escutamos que faltava na nossa instituição uma ferramenta, um recurso que nós pudéssemos colocar as informações de todos os 136 cursos de graduação. Então, não adianta fazer o lançamento do vestibular com a data de 5 de setembro, se o aluno não tiver uma ferramenta, independente deste momento que estamos conversando com ele, onde ele clique, aquilo que eu comecei a dizer, graduação, áreas. Depois das áreas, os cursos. Dos cursos, a fala dos coordenadores de cada curso e, principalmente, agradeço a todas as pessoas que trabalharam nesta produção, que para nós foi feito com muito carinho, são os alunos de graduação. Quem melhor para falar sobre um curso de graduação para alunos que estão pensando em fazer um curso de graduação? Os alunos que atualmente são um dos 40 mil alunos que estão conosco. Então, é uma linguagem bastante dos jovens para que ele conheça as diferentes carreiras que nós temos em cada uma das sub-áreas. Então, neste aplicativo, ele tem os depoimentos dos alunos, contando um pouquinho para cada um deles, com as principais perguntas sobre os diferentes cursos de graduação. Então, onde eles estão? Por que eu tenho um curso de biologia num lugar, biologia no outro, ou um curso de educação física num lugar, um curso de educação física no outro? Qual é o curso que está totalmente distribuído no estado de São Paulo? Eu posso conhecer este curso? Então, é um aplicativo bastante importante e que vai a todo momento sendo incluído informações que vocês nos perguntam. Então, ele não está totalmente acabado. Ele vai ser, ao longo dos anos, melhorado, atualizado, e nós vamos colocar neste curso todas as potencialidades de cada um dos cursos para ajudar vocês a identificarem o curso que vocês poderão prestar o vestibular e quem sabe você, em muito breve, em 2023, poderá fazer parte desta equipe que nos ajudará mais ainda a divulgar todos os outros cursos de graduação, além daquele que você estará, quem sabe, fazendo no ano que vem.
A gente fala agora sobre empreendedorismo de ponta. Em agosto, Rio Claro inaugurou o primeiro Centro de Inovação Tecnológica do município. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e a Unesp em Rio Claro. E é justamente no campus da universidade que o centro está instalado. Para dar mais detalhes sobre esse projeto, eu converso com o professor Giovanni Gozzi, que é coordenador do Centro de Inovação. Professor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a TV Unesp e aproveito a oportunidade para cumprimentar todos e todas que nos assistem. Muito obrigado. Professor, como que é a estrutura, né, e quais vão ser as funções deste Centro de Inovação? Não, perfeito. Para responder essa pergunta, eu vou contar um pouquinho de como o centro foi concebido, né? Esse centro de inovação, ele foi sendo modelado e planejado durante o ano de 2021 inteiro, por uma parceria da Unesp com a Prefeitura do município, que fez uma atração de todas as entidades que atuam no campo da inovação e do empreendedorismo, né? E por meio desse diálogo, dessa ampla consulta pública, foi estabelecido um centro, né, que ele funciona como uma rede multi-institucional, daqueles equipamentos que já existem no município, que já tem uma ampla capacidade de atendimento, né, à população, mas que pode ter isso muito potencializado por meio da interação entre eles. Então, nesse sentido, o Centro de Inovação ele é constituído por uma associação de diferentes entidades, havendo uma estrutura central, né? Essa estrutura central, ela é uma estrutura que foi sendo paralelamente construída, né, tanto pela Prefeitura como pela Unesp, onde a gente estabeleceu na Unesp a sede do Centro de Inovação, né, onde fica uma equipe matricial com servidores tanto da Prefeitura como da Unesp, né, que prestam esse serviço de articulação a toda essa rede, e também outros equipamentos que foram sendo construídos, como, por exemplo, a Sala de Inovação, que é a porta de entrada para o Centro de Inovação, que fica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, assim como um ponto de contato com o setor empresarial, que é o Hub de Inovação, que fica na Prefeitura, também na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e do coworking, o Núcleo de Inovação, que é a frente acadêmica ligada às instituições de ciência, tecnologia e ensino do município, que fica sediado na Unesp e que está sendo toda adaptada, né, toda reformada com recursos do edital Unesp Presente, com muito apoio da reitoria para que essa estrutura seja readequada ao novo contexto da inovação no município. Ou seja, espaços integrados para atender, então, micro, pequenos empreendedores ali da cidade de Rio Claro. E como vai ser o trânsito deles por esse espaço? O que eles vão encontrar, né, para ter os seus interesses atendidos nesses espaços? Perfeito, isso é uma excelente pergunta, porque essa equipe, né, que constitui o Centro de Inovação, ela tem o papel de interagir com outras equipes, né? Então, essa equipe ela vai estar atuando juntamente ao Poder Público Municipal, né? Não necessariamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas com o Poder Público como um todo, com instituições representativas da indústria e do comércio, com instituições de apoio à inovação e empreendedorismo, por exemplo, o Sebrae, diversos outros coworkings, comunidades de startups e diretamente com o setor empresarial e também com o setor acadêmico, né? Instituições de ensino técnico, tecnológico, ensino superior. Então, essa equipe, na verdade, ela vai trabalhar com esse grupo de instituições para fazer o atendimento a diversas demandas. Então, essa estrutura multi-institucional traz muita amplitude para as ações. Então, esse centro de inovação, nessa perspectiva, ele tem capacidade tanto de apoiar aqueles empreendimentos que surgem ali de uma ideia de dentro da universidade, até mesmo empresas consolidadas, cada um com suas demandas, por meio dessa ação integrada de diferentes agentes que têm diferentes papéis. Então, a gente está trabalhando com uma ideia de integração. Então, nosso propósito é conseguir atender as demandas da sociedade de maneira ampla, sejam elas partindo
de um empreendimento ali que está nascendo, só com uma ideia, até um empreendimento já bem consolidado. Professor, como é para a Unesp estar à frente, a Unesp em Rio Claro estar à frente tanto dessa concepção, implantação e colocar este centro para funcionar? Olha, a primeira coisa que eu gostaria de comentar sobre isso é que foi um desafio muito prazeroso, né? Um desafio que gerou muitas oportunidades. Né? Do ponto de vista da Unesp especificamente, isso traz uma certa potência para a inovação e empreendedorismo para o campus. Né? Então ele traz uma amplitude maior para aquilo que já se fazia dentro do campus. Mas, sobretudo, né, o grande ganho que a Unesp tem participando de tudo isso é uma interlocução ampla com a sociedade. Então não é uma interação exclusivamente com o poder público. Ela transcende esse limite, porque ela se articula com diferentes outros grupos sociais, como, por exemplo, as instituições representativas da indústria e do comércio, as próprias empresas, outras instituições de ensino superior, técnico e tecnológico do município, as instituições de apoio aos empreendimentos. Então, isso trouxe para a universidade uma inserção social em nível local e regional, porque a gente já tem relação até com organizações de outros municípios, já nesse momento. Então, trouxe uma inserção regional com uma amplitude que nosso campus não tinha até o momento de maneira mais geral. Havia essa inserção por meio de ações pontuais, mas uma inserção mais sistêmica dessa natureza nós não tínhamos no campus até então. Isso traz reflexos, né, tanto para os alunos de graduação, pós-graduação, para os professores. É um intercâmbio de conhecimento e de ações. Sem dúvida nenhuma, né? Isso gera oportunidades de interação. Né? Esse que é o ponto-chave, porque a interação ela gera oportunidades para ambas as partes. Né? Então vai gerar tanto oportunidades para que a comunidade acadêmica se aproxime, né, da sociedade, de demandas de mercado, de demandas sociais, de demandas ambientais do município, mas também gera a oportunidade de que esses atores que estão ali no município também tenham acesso àqueles bens culturais, aquele conhecimento que é produzido na universidade. Então, o grande ganho, tanto para a comunidade interna como para a comunidade externa, é essa aproximação. Né? Esse é o grande ganho que eu vi tanto no processo de construção do Centro de Inovação, como vai ser a partir de agora com a sua operação. Né? Qual é o grande valor que tem tudo nisso? Um canal ágil e fácil para a interação da universidade com a sociedade de maneira ampla. E, professor, para a gente encerrar, o centro ele vai contar com a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, a Fundunesp, no processo de gestão. Como isso vai funcionar? Esse é um processo chave, né, muito importante dentro de uma estrutura como essa. Né? Então, vai funcionar, a Unesp ela é a gestora do Centro de Inovação, mas ela não é responsável por grande parte da operação dele. Né? Ela é responsável pelas atividades de natureza mais financeira, administrativa, e isso é muito importante, né? Porque ela permite à equipe técnica que compõe o Centro de Inovação se debruçar sobre os processos técnicos de sua competência. Então esse é um papel-chave, né? Um papel-chave tanto para que a equipe possa se concentrar naquilo que é o seu papel e de sua competência, mas também para trazer agilidade para as parcerias, porque a gente está pensando numa rede multi-institucional. Então, a gente tem algumas parcerias iniciais e várias indicações formais de interesse de colaboração, mas essas parcerias vão crescer muito e do ponto de vista de formalização. Então, ter um ator dessa natureza e que transforma isso num processo ágil e mais fácil é fundamental para o sucesso do centro como ele foi concebido. Professor, eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente e desejo prosperidade para o centro. Eu que agradeço a oportunidade.
E para você que nos acompanha, o Unesp Notícias está chegando ao fim. Fique ligado na nossa programação e também no nosso canal no YouTube para acompanhar as novidades. A gente se vê na semana que vem. Tchau!